Dando prosseguimento à carta de Paulo aos Romanos, vamos falar do capítulo 10. Romanos 10 é um capítulo que enfatiza a importância da fé e da confissão na mensagem do Evangelho. Neste capítulo, o apóstolo Paulo explica que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo e pela confissão de que Ele é o nosso Senhor. Paulo começa enfatizando a importância de pregar a mensagem do Evangelho para que as pessoas possam ouvi-la e responder com fé. Ele explica que a fé vem por ouvir a mensagem e que essa mensagem foi proclamada em todo o mundo. Em Romanos 10, Paulo também enfatiza a importância de confessar Jesus como nosso Senhor. Ele diz que se confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e crermos em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Essa confissão é importante porque reflete nossa fé em Jesus como Filho de Deus e nosso compromisso de segui-lo como Senhor. Finalmente, Paulo conclui Romanos 10, enfatizando a universalidade da mensagem do Evangelho. Ele diz que não há distinção entre judeus e gentios e que o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Ele enfatiza que a salvação está disponível para todos os que invocam o nome do Senhor e que essa salvação vem por meio da fé em Jesus Cristo. Romanos 10, 1 a 21. A base para o capítulo 10 de Romanos foi exposta em Romanos 9, 30 a 33. A ênfase dada aqui está no tema da justificação e na razão pela qual Israel não conseguiu obtê-la. Paulo põe a responsabilidade da falta de retidão nos ombros de cada indivíduo. Ele sabe que quando os pecadores são trazidos à presença da soberania divina, a sua reação mais frequente é tentar se justificar, colocando a responsabilidade pelo seu pecado em Deus. De modo algum, Paulo se redesculpa pelo que disse sobre a soberania de Deus no capítulo 9. Ele não se aparta em momento algum da sua forte convicção de que Deus sempre agiu a partir do princípio da eleição. Ele demonstra que Deus não é responsável pela condição decaída do incrédulo. O ser humano é o único responsável pelo seu estado. Qualquer tentativa de se ocultar atrás da soberania divina e da doutrina de eleição é inútil, pois não há como se desculpar pelo pecado pessoal ou se esquecer dele. Romanos 10:1. O desejo mais profundo de Paulo e a sua oração é que Israel pudesse ser justificado e, portanto, salvo da ira de Deus. A palavra salvação foi usada no Novo Testamento de várias formas diferentes. Romanos 1,16. Nesta carta, Paulo parece fazer uma distinção entre a justificação e a salvação. Romanos 5:9 e 10. A justificação é o que acontece no momento em que eu creio ou deposito a minha fé em Cristo. A salvação é uma referência à ação de Deus no indivíduo, operação que continua depois da justificação. É a libertação da ira de Deus. Romanos 1:18, 5, 9 e 10. A conclusão lógica do capítulo 9 é que Israel está sob a ira divina. Romanos 9, 22. Romanos 10, 2. Exteriormente, Israel tinha zelo de Deus, ou seja, os israelitas eram muito religiosos, mas o seu esforço não era acompanhado de entendimento. Faltava a eles uma compreensão correta do tipo de culto que Deus queria deles. Paulo explica a ignorância de Israel nos versos 3 a 13. Romanos 10, 3. Não se sujeitaram à justiça de Deus. A justiça de Deus é a retidão própria da divindade, mais especificamente nesse contexto, aquilo que Deus concede quando uma pessoa confia em Cristo. Significa que os israelitas não quiseram obedecer, ou seja, Israel não obedeceu à ordem de Deus para que eles crescem em Jesus Cristo. Romanos 1:5, 6:17 e Atos 16:31. Romanos 10:4. A finalidade da lei. A
palavra fim aqui pode significar cumprimento, ou seja, que Cristo cumpriu todas as exigências da lei. Também pode significar meta, ou seja, Cristo era o ser para o qual a lei conduzia. O ponto em questão é que Israel era ignorante em relação à justiça de Deus, porque eles não compreenderam o propósito que a lei veio para cumprir. A lei revelou o pecado e mostrou que as pessoas não podiam ter a esperança de cumpri-la integralmente. Cristo veio e cumpriu-a. Então nos ofereceu a sua retidão pela fé nele. Romanos 10, 5 a 8. Há dois tipos de justiça, a obtida através das obras e a obtida pela fé. A primeira é inacessível para nós, enquanto a segunda está disponível. Paulo usa as palavras de Deuteronômio 30, 11 a 14 para demonstrar que a justiça proveniente da fé não está distante, nem é inacessível, mas está tão próxima quanto a boca de uma pessoa está próxima do seu coração. Tudo que a pessoa deve fazer é se arrepender, acreditar em Jesus e confessar essa convicção. Romanos 10, 10. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Confessares aparece neste verso antes de creres, porque a boca precede o coração em Deuteronômio, Romanos 10, 8. A pessoa deve primeiramente confessar com a boca para depois obter a salvação. Essa ordem invertida no verso 10. Verso 10. A frase para a salvação mencionada aqui é a explicação do verso 9. A condição para que alguém seja justificado é a fé interior. A condição para a salvação, que significa a libertação da ira de Deus e do poder do pecado, é a confissão externa. Versos 1, 5, 9 e 10. É o clamor pelo auxílio do Senhor, versos 12 e 13. Romanos 10, 11 a 13. Paulo enfatiza aqui a oferta universal da salvação. O verso 12 explica que a expressão todo aquele inclui o judeu e o grego, os pagãos ou gentios. O verso 13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Se a salvação passou a estar disponível para todos, Deus deve enviar os pregadores para que as pessoas possam ouvir o Evangelho e crer nele, atendendo à sua mensagem. Romanos 10, 16. Neste verso, a palavra todos refere-se a Israel. Nem todos os judeus atenderão ao chamado e crerão em Cristo. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É preciso ouvir a palavra de Deus e crer nela. Romanos 10, 18 a 21. Estes versos exaltam que os israelitas ouviram o Evangelho, mas se mostraram um povo rebelde. Apenas um pequeno remanescente creu que Jesus é o Messias e acolheu sua mensagem. Amém?